Boa noite a todos. Boa noite. A nossa palestra de hoje, nós vamos refletir sobre como ter alegria de viver. Mas antes, vamos ter o nosso momento de relaxamento, de estar mais presentes, conectados com a casa e com a palestra. Então, para isso, vamos fechar os nossos olhos e vamos prestar atenção em nossa respiração, sentir os batimentos cardíacos, sentir o nosso corpo. E vamos imaginar uma luz bem no meio do peito. Deixa essa luz expandir, vibrar e crescer, envolvendo todo o teu corpo. E que neste momento a espiritualidade possa nos tranquilizar, nos equilibrar, que possamos escolher conscientemente soltar as nossas preocupações. Talvez o nosso dia não foi tão bom, situações ou pessoas difíceis podem ter surgido, então vamos soltar tudo isso. Se permita estar presente, apenas a tua energia dentro de você neste momento. E que possamos agora mentalizar um quadro em branco em nossa mente. E neste quadro, possamos colocar a imagem de uma memória ruim que está nos perturbando, uma situação ruim. Só você sabe qual é o pensamento que tem te perturbado. Então coloque nesse quadro essa imagem estática daquilo que te perturba. E vamos transformar essa imagem nos tons de preto e branco. E neste gesto vamos enfraquecendo o poder dessa memória, desse pensamento em relação a nós. E vamos transformando esta imagem que está em preto e branco em minúscula. Vai diminuindo essa imagem até ela se tornar um ponto escuro. E que possamos agora criar mais um quadro em branco e colocar nesse momento uma memória, um pensamento que te faz feliz, que te faz realizado. Que possamos deixá-lo com cores bem vivas, brilhantes. E vamos aproximando esta imagem o máximo possível dos nossos olhos. E diante deste processo possamos sentir as emoções boas que esta imagem, que esta memória desperta em nossa alma. Que possamos permitir que essas emoções, essas energias boas preencham os nossos corações, trazendo bem-estar, equilíbrio,
harmonia em nosso mundo íntimo. Graças a Deus. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para quem vai estar nos assistindo posteriormente. Quem não é inscrito no canal da casa, se inscrevam, que é importante. Quando nós pensamos em ter alegria de viver, devemos questionar como podemos obter isso. Há um conto oriental que fala que quando os espíritos superiores criaram este mundo e tudo aquilo que aqui vive, eles começaram a perceber que o homem foi a última criação e faltava algo. Como era a criação dentro daquele contexto a mais bela obra, eles quiseram presenteá-lo com felicidade, com alegria. E diante desse sentimento, o homem permanecia estático, não se movia, não evoluía, porque ele estava pleno. A espiritualidade ficava questionando a nossa criação mais perfeita, e mesmo assim ele não busca a evolução. Diante disso, a espiritualidade fez uma reunião e concluíram que era necessário ocultar esta felicidade, não tirar do homem. Então eles ocultaram esta felicidade, esta alegria em um cofre. Colocaram esse cofre no mental do homem e a chave no coração. Sendo assim, para o homem chegar na felicidade, na alegria de viver, ele precisa usar o intelecto e a bondade. Ele precisa do autoconhecimento e da reforma íntima. Ele precisa despertar em si as boas emoções. E assim ele terá a felicidade que tinha em algum momento, de acordo com esse ponto. Então, quando nós pensamos em conquistar a felicidade de viver, precisamos compreender que é necessário abrir mão de alguma coisa no processo. Como assim? Se por acaso em minhas mãos tem pedra ou lama e eu desejo um diamante, eu preciso abrir as mãos. Eu preciso soltar as lamas, soltar as pedras que eu carrego. Aquele que não solta aquilo que faz mal, não tem como ter a felicidade ou a alegria. Quando nós olhamos em Mateus 26, 41, Jesus nos orienta: orai e vigiai. É uma expressão muito comum no meio espírita. O orai, no contexto religioso, é bem comum. Todo ser humano busca orar para conseguir ter algo que ele não consegue, ou agradecer ao divino, ao alto, quando conquista aquilo que ele anseia. Mas a vigilância nem sempre é algo comum, mesmo sendo uma orientação do Divino Mestre. Poucas pessoas conseguem desenvolver esse hábito da vigilância consigo mesmo, esse estado de presença. Algumas pessoas acabam interpretando mal essa orientação e acham que a vigilância é vigiar a vida alheia. Mas nós necessitamos vigiar o nosso mundo íntimo. Nós precisamos olhar o nosso mental, buscar o nosso autoconhecimento, encontrar as mazelas que carregamos durante a nossa jornada e só assim curar. Só quem se cura consegue conquistar a tal alegria, a tal felicidade de se viver, mesmo estando encarnado. Quando nós pensamos na questão da vigilância, nós devemos compreender o seguinte: aonde eu coloco a minha atenção, eu coloco a minha energia. Tudo é energia. Então, se algum momento, alguma área da minha vida está ruim, é porque a minha energia, em algum contexto, está ruim. Então, quando eu começo a compreender que a minha atenção vai moldar a minha energia, eu sou responsável em aonde colocar essa atenção. Quando nós olhamos a televisão, principalmente nesses últimos tempos, os jornais só passam coisas ruins, é só desastres, desgraças. Até parece que nós já estamos no umbral, nem precisamos desencarnar. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa atenção. Aonde eu estou colocando a minha atenção? O que eu estou assistindo? O que eu estou lendo? O que eu estou ouvindo? Porque
porque aonde está a minha atenção vai estar a minha energia. Não adianta reclamar, não adianta falar, a minha vida está ruim. Ansiar, desejar algo de bom, todo mundo quer. Todo mundo quer paz, todo mundo quer alegria, felicidade, saúde, mas até riquezas. Mas querer não é o suficiente. É preciso agir. É necessário colocar a nossa atenção, a nossa energia naquilo que nós ansiamos. E assim a gente vai conseguir atrair, a gente vai estar em sintonia com aquilo que nós precisamos e queremos. A sintonia é uma expressão também muito utilizada no meio espírita, que é usada o exemplo. Se eu quero ouvir tal rádio, eu tenho que colocar no número certo. Não tem como eu ouvir duas rádios ao mesmo tempo. Quando nós pensamos na televisão, se eu quero assistir cultura, não adianta eu colocar no 7, provavelmente é Record. Então eu preciso ter consciência aonde eu estou me colocando. Aonde eu estou me colocando, eu vou estar atraindo aquilo para a minha vida. Não adianta apenas desejar ou apenas reclamar. E pensando neste ponto, nós vamos pegar um exemplo de uma pessoa que está doente. A pessoa está doente, infelizmente, e ela escolhe se vestir como doente. Ela escolhe colocar uma postura de doente. Ela escolhe apenas falar sobre doença. Ela escolhe pesquisar no Google apenas sobre doenças. Às vezes a gente conhece pessoas que são assim, ou às vezes nós somos assim. Ela está doente, infelizmente. Ela quer se curar. Ela reza. Mas a atenção dela está na saúde? Não está. Está na doença. E assim ela vai conseguir a cura, mesmo rezando? Não tem como. É a mesma coisa para a alegria. Qualquer outra coisa que nós desejamos. Eu preciso me colocar naquilo, colocar aquela postura, colocar o meu pensamento, a minha mentalidade naquilo que eu quero. Eu vou atraindo aquilo para a minha vida. Quando nós olhamos na Escritura, no Provérbios 22:8, é falado que se planta, se colhe. Se eu planto limão, não adianta eu desejar colher uma manga doce. Então eu preciso ter o quê? Autorresponsabilidade. Infelizmente, não é tão pregado isso. É pregado apenas o pedir. Bata e você vai receber. Bata a porta e será atendido. Isso é fé. Mas não basta apenas ter a fé. Eu preciso estar coerente com aquilo. Eu preciso ser parceiro da espiritualidade. Eu tenho de fazer a minha parte. E a espiritualidade vai fazer a parte dela quando não cabe a mim. Há um provérbio tibetano que fala: se você tem um problema e esse problema tem solução, para que se preocupar? Agora, se você tem um problema e esse problema não tem solução, qualquer preocupação é em vão. Ou seja, se eu tenho uma dificuldade na minha vida e eu sei qual é o caminho, faça o que precisa ser feito. Tenha disciplina. Faça. E tranquilize seu coração. Agora, se eu estou tendo um problema e eu não tenho respostas, não tenho caminho, não cabe a mim fazer algo, infelizmente às vezes acontece isso. Tenha fé. Confie na espiritualidade. Reze. Entregue aquilo. E tranquilize o seu coração. Quando nós pensamos nessa temática, a gente percebe que a mente humana é fabulosa. Ela cria o céu e o inferno dentro de nós. A pior prisão que um homem pode ter é dentro de si, é dentro da própria mente. Então, quando nós pensamos assim, a gente percebe que problemas chegam, doenças chegam, mas, infelizmente, a maneira que nós encaramos isso, geralmente é muito pior. É 10 vezes, 100 vezes, até 1000 vezes pior. Então a gente percebe o quanto que nós criamos sofrimento para nós mesmos. E quando a gente quer pegar como exemplo, é só olhar as pessoas, não todas, mas boa parte das pessoas que são deficientes, que são exemplos de superação, são exemplos de determinação, de garra, de coragem, de resiliência. Às vezes nós não temos um problema parecido com o que eles possuem, mas a gente enxerga de uma maneira muito monstruosa os problemas. Então, eles são os exemplos práticos que é possível sim
a gente passar por uma coisa ruim e encarar aquilo de tal forma que não crie tanto sofrimento. Sendo assim, como eu falei lá no começo, é preciso abrir mão de algo para ter alegria. Eu preciso abrir mão da visão distorcida que eu tenho dos meus problemas. Eu preciso abrir mão da percepção distorcida que eu tenho dos meus sofrimentos. Então, quando eu largo mão disso, eu consigo enxergar o problema, eu consigo enxergar a enfermidade, o sofrimento, de uma maneira real. É claro que eu vou continuar sofrendo, mas eu vou ver que o sofrimento é bem menor do que da forma que eu estava criando. É fácil esse processo? Claro que não. Porque para isso é necessário amadurecer como ser humano, amadurecer o nosso emocional, o nosso mental. E nós vivemos uma sociedade que cada vez mais nos puxa para ser imaturos. Então nós necessitamos fazer esse esforço de superar todas essas crenças que a sociedade atual vai colocando para nós, superar essas más tendências que nós carregamos e assim desenvolver essa maturidade espiritual, emocional, mental, para passar pelas vicissitudes do plano físico de uma maneira mais firme, mais equilibrada, sem sofrer tanto. E quando nós pensamos nisso, a gente tem que perceber o seguinte, lá no Apocalipse 3,15 fala, é necessário ser frio ou quente. Ou quando nós olhamos Mateus no 6,24, não é possível servir a dois senhores. Quer dizer, essas duas lições. Ou eu escolho um caminho A, ou eu escolho um caminho B. É por isso que no começo eu falei, é preciso abrir mão. Se eu quero emagrecer, eu tenho que seguir aquele caminho. Eu não posso me sabotar, comer coisas que não devem. Se eu quero me curar, eu tenho aquele caminho. Eu não posso burlar aquilo, buscar coisas que vão me fazer mal, que vão manter aquela doença. Se eu quero alegria, se eu quero felicidade, é um caminho. Não tem meio termo, não dá para ser morno, não tem caminho do meio nesse contexto. Em alguns fatores, nós busca o caminho do meio, né? Busque o equilíbrio, mas nesse contexto não tem isso. Ou eu vou buscar a alegria ou eu vou buscar o sofrimento. Não tem como trabalhar para os dois lados. Quem trabalha para os dois lados continua preso no sofrimento. Então eu preciso escolher abrir mão dessas coisas ruins que eu tenho carregado. Pensando em uma história que pode clarear mais isso, houve um temporal e esse temporal destruiu a casa do Zezinho. Isso é horrível, né? Infelizmente, isso aconteceu muito nos últimos tempos. O Zezinho ele tem duas escolhas, dois caminhos. Ele pode passar a vida inteira sentado sob os entulhos, dramatizando, sofrendo e não trabalhando. Ou ele pode ter aquele momento de sofrimento, porque nós temos dores, é normal chorar, é normal ter raiva em alguns momentos, é normal a gente ter emoções, mas nós devemos o quê? Passar, superar. E buscar meios, o Zezinho tem que buscar meios para reconstruir a sua casa. Eu não estou falando de casa. Esta casa, ela pode ser o quê? A nossa vida. Tem pessoas que têm a vida destruída por algo. Essa casa, ela pode ser um relacionamento. Pode ser os seus sonhos. Pode ser o seu emocional. Pode ser o teu financeiro, o teu profissional. Qualquer coisa. Infelizmente, nós vivemos em um mundo que em algum momento pode destruir algo. E qual é a minha escolha? Eu vou ficar dramatizando a vida inteira? Vou passar a vida inteira me fazendo de vítima? Ou eu vou aceitar aquela emoção, eu vou viver aquela emoção, aquele choro, aquela tristeza, aquela raiva, mas eu vou seguir em frente e reconstruir a minha vida? Ou eu vou depender da pena dos outros pelo resto da minha vida? Ter alegria de viver implica isso, essa maturidade, essa responsabilidade. É um preço a se pagar. E quando nós pensamos assim nessa vida terrena, infelizmente,
tantas e tantas pessoas carregam feridas abertas. Pessoas que carregam feridas porque foram abusadas. Feridas de abandono, de rejeição, de traição. Feridas de insegurança, de medo, de bullying. Existem muitas coisas ruins também neste mundo. Então, são pessoas que carregam essas marcas. Mas são marcas abertas, esse é o problema. E quando as nossas feridas estão abertas, estão sangrando, é como se a gente vivesse o mundo com uma lente negativa. E quando eu estou com a lente negativa, eu vou dramatizar tudo. Eu vou transformar a minha vida em uma novela mexicana. Eu não vou conseguir enxergar ou valorizar os bons momentos que eu tenho na vida. Eu só vou enxergar os momentos ruins. Eu vou olhar para a minha história e só vou ficar lembrando das coisas ruins que passaram comigo. Então eu preciso curar essas feridas, para que eu possa superar esse óculos negativo, que me faz achar que ninguém me ama, que ninguém me quer, que eu sou um patinho feio, que o mundo é cruel, que o mundo é injusto. Então eu preciso me curar para trocar essa lente, ter uma lente mais saudável, para ver a vida de uma maneira mais realista. E mesmo sendo realista, cada um vai ver ainda a vida de uma maneira diferente. Afinal, a gente apenas vê uma interpretação da vida, não a vida como ela é de fato. Então, quando nós começamos a ter essa percepção, a gente deve questionar: como eu vou ter alegria de viver se eu não solto as pedras, se eu não solto as lamas, que é todo esse tormento que eu já passei? E não são as pedras que me seguram, sou eu que seguro as pedras. Quando que eu vou soltar esses pensamentos tão negativos? Quando que eu vou soltar esses obsessores internos que eu mesmo criei? E quando a gente vai pensando sobre isso, eu não estou falando que o mundo é um mar de rosas. Eu não estou falando que o que as pessoas vivenciaram é pouco, que a pessoa está com frescura. Não. Cada um sabe as dores que carrega. E quando a gente olha assim para o mundo, das ruas, a gente acha que todo mundo está bem, está pleno, está feliz. Mas só quem conhece os bastidores de cada ser humano percebe que todo ser humano tem feridas, tem cicatrizes. Todo ser humano tem problemas. Mas dificilmente expressamos isso. Então, quando a gente percebe que o mundo ele é dual, que o mundo tem o bem e o mal, que o mundo tem pessoas que são quase anjos encarnados, que tem gestos altruístas, tem gestos maravilhosos, tem pessoas assim. Mas, por outro lado, nós sabemos que tem pessoas que fazem tanta maldade. São pessoas que perturbam a vida alheia, pessoas que criam confusão, discórdia, pessoas que aonde passam criam um verdadeiro inferno. Então a gente sabe que tem tudo isso. Então, diante disso, quando a gente fala abra mão do negativo, não é para fingir que tudo é positivo. Não é fingir que o mundo é colorido, perfeito assim, só tem coisa boa. Claro que não. No mundo tem doença, tem violência também. É compreender que tem esses dois lados. Então, quando a gente tem essa percepção que tem tudo isso, mas o importante é que dentro de nós, quem tem autoridade somos nós. Então, a proposta é: assuma as rédeas do seu mundo íntimo. Assuma as rédeas do seu interior. Porque, infelizmente, nós não temos controle de fora. Uma doença pode chegar, uma situação difícil pode chegar, pessoas podem nos fazer mal, ou já fizeram. Infelizmente, isso pode acontecer. Estamos sujeitos a isso, faz parte do plano terreno. Mas, como eu vou lidar com isso? Porque tem pessoas que ocorreram maldades ainda na infância. Hoje tem 40, 50 anos e está preso lá no passado. Então eu preciso perceber que esse processo de continuar com a vida, de seguir em frente, cabe a mim. Não tive poder de impedir que o outro me fizesse mal. Eu não tive poder de impedir de ter uma perda na vida, de ter uma doença. Não tenho esse poder. Mas dentro de mim, esse bem-estar está em minhas mãos. Então está em minhas mãos ter escolhas que me levem ao bem-estar,
que me leve a esse equilíbrio. Mas também eu sou livre para escolher continuar no drama, no negativo, sofrendo. Então cabe a mim se curar. Se curar para não ferir outras pessoas. Por quê? A gente falou de pessoas que são maldosas no mundo. É porque pessoas que carregam tanto sofrimento, que carregam tanta coisa ruim, tanto veneno, infelizmente, elas vão ferir outras pessoas. Conscientemente ou inconscientemente. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas buscam curar outras pessoas. Como também, pessoas que são felizes de verdade não enchem ninguém. Agora, pessoas que são infelizes, essas perturbam a vida do outro. Então, nós precisamos ter essa consciência que o externo é o que nós temos. Mas dentro de nós é que faz a diferença de ter essa alegria de viver, de ter a felicidade. É claro que mesmo desenvolvendo esse processo, essa alegria, essa felicidade, enquanto encarnados, ela não é contínua. Porque a vida aqui na Terra é altos e baixos. Mas a gente sabendo o caminho de como chegar nessa felicidade, a gente consegue isso no dia a dia. Ter alegria de viver são escolhas diárias, a todo instante. A todo instante nós somos convidados a escolher. A vida, o universo, Deus fala, e aí, o que você vai fazer? Você vai continuar escolhendo esse caminho que te faz mal? Ou vai escolher o caminho que te faz bem? Então nós precisamos nos curar para não ferir o outro. Nós precisamos nos curar para também parar de nos machucar. Porque quando nós temos um ferimento, é comum que a gente crie mais e mais situações que nos ferem. Até que a gente desperta e busca nos curar. Pessoas que são feridas também atraem outras pessoas que vão cutucando, como se fosse pessoa ferida soltando sangue no oceano, tem um tubarão, algo parecido. Então nós precisamos estar curados para termos uma vida até certo ponto mais plena. Nós precisamos olhar para o espelho, olhar para os nossos olhos e buscar ser sinceros e dizer para nós mesmos: hoje eu não vou mais querer aquilo que é fantasioso para mim. Porque tem muitas pessoas que sofrem porque elas ficam fantasiando. São as tais expectativas, tanto com o outro, quanto com a vida e consigo mesmo. Então nós precisamos soltar essas fantasias. No fundo, a gente sabe o que é possível hoje. Nós precisamos decidir soltar certas cruzes que não cabem a nós. Cada um já tem a sua cruz. São os nossos desafios de vida. Infelizmente, mesmo já com a nossa cruz, tem pessoas que buscam carregar as cruzes dos outros. Não é possível. A pessoa vai sofrer porque ela não é capaz. Nós não fomos criados para isso. Isso não é caridade. Geralmente, pessoas que buscam carregar a cruz do outro são pessoas que de alguma maneira carregam culpa, de alguma forma, ou carregam uma sensação de não ter valor. Então elas acham que elas precisam se entregar tanto para que assim elas tenham algum valor na vida. Nós precisamos nos olhar e nos aceitar como nós somos hoje. E se aceitar não é a inércia de não querer a evolução, não, mas é de aceitar: eu sou isso hoje, eu tenho uma meta de como eu quero ser, mas eu não vou ficar sofrendo porque eu não sou do jeito que eu quero ser ainda. Eu vou me respeitar como sou hoje, eu vou me amar, eu vou me compreender como sou hoje. Como também eu tenho de ser consciente para compreender que eu só posso dar aquilo que eu tenho. Tem muitas pessoas que sofrem, que não conseguem sentir felicidade e alegria, porque elas querem dar tanto, mas elas não têm. Então nós precisamos ter os pés no chão. O nosso coração precisa estar conectado com o divino, com o sagrado, mas os nossos pés devem estar no chão, para que a gente perceba de fato até que ponto nós somos capazes de ir hoje, até que ponto que eu sou capaz de me curar hoje. E nesse processo de ir me curando, de ir me libertando, de ir me perdoando,
eu vou soltando todo esse fardo desnecessário que eu carrego. Infelizmente, muitas pessoas carregam esse fardo invisível. Ninguém vê, mas elas sentem. Esse fardo sobre os ombros, sobre o coração, de tanto sofrimento, de tanta cobrança. Então nós precisamos ser mais reais. Que de certa forma é ser humilde. Ser humilde não é ser pequeno, mas é ser realista. É perceber que o outro pode dar até certo ponto, eu só posso dar até certo ponto. Então, sendo mais realistas, a gente vai percebendo que toda essa falta de alegria de viver era muito mais coisa do nosso mental do que de fato as vivências terrenas. Então nós precisamos assumir essa autorresponsabilidade perante a nossa vida, fazer o que nos cabe, sem perder a nossa fé na espiritualidade, tendo sempre a espiritualidade para nos orientar, para nos guiar, mas nunca tenhamos a espiritualidade como uma muleta, como algo que a gente só vai pedindo e não vamos fazer a nossa parte. Então, para que eu tenha alegria de viver, eu preciso colocar a minha energia coerente, sintonizada na alegria e na felicidade. E essa era a nossa mensagem de hoje. Eu agradeço muito a atenção de cada um de vocês. Agora vamos fazer a nossa vibração? Que possamos vibrar a gratidão. A gratidão a Deus, à espiritualidade, gratidão pelo dia de hoje, pelas oportunidades que tivemos de crescimento, oportunidades de nos curar, de aprender. Agradecemos pela proteção de tantos livramentos que tivemos. Agradecemos por tudo que recebemos. E infelizmente tantas vezes não reconhecemos. Gratidão, gratidão. Que possamos não apenas mentalizar, mas sentir em nossos corações a gratidão pela vida. E vibrando a gratidão, possamos nos unir a todos os irmãos e irmãs que oram, que meditam, que vibram amor, que vibram gratidão, que vibram coisas boas. Que possamos criar esta corrente do bem, porque juntos somos mais fortes. O poder está na união. Que possamos vibrar o bem ao planeta Terra, que tanto necessita neste momento. Que as energias da bondade, da paz, possam atuar neste planeta, limpando toda essa carga negativa, pesada, que tem crescido nos últimos tempos. Que possamos vibrar pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, irmãos que estão necessitando do auxílio da espiritualidade, que necessitam de saúde, de paz, de libertação. Irmãos que estão perturbados, desesperados, irmãos que estão com os pensamentos tão negativos, que a espiritualidade, com essas energias, possam ir ao encontro desses irmãos e realizar os tratamentos segundo o merecimento. Que possamos vibrar pelas pessoas que são queridas, nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, colegas, conhecidos, pessoas que nós sabemos que necessitam. Então vamos pensar nessas pessoas que necessitam de uma limpeza, que necessitam de saúde, que necessitam de equilíbrio. Vamos mentalizando essas pessoas. Vamos vibrando também pelos nossos trabalhos, pelos nossos lares, para que tenha mais harmonia, que haja mais paz, haja mais união.
vamos vibrando pelos irmãos e irmãs que têm o nome contido na caixinha de vibração. E como para a espiritualidade o tempo é diferente do nosso, que possamos vibrar por todos os irmãos e irmãs que estarão assistindo essa palestra, que eles possam receber um tratamento espiritual, que a espiritualidade possa estar presente nesses momentos, utilizando dessas energias que aqui estão sendo movimentadas, trazendo a limpeza mental, a limpeza emocional, a limpeza energética. Que esses irmãos encontrem o alívio de suas dores, o alívio de suas perturbações. E que possamos vibrar pela nossa semana, que ela seja abençoada, que a paz permaneça conosco, que nós tenhamos mais consciência, mais paciência, mais calma, mais equilíbrio, e que possamos trabalhar no nosso jardim interno, transformar esse deserto que muitas vezes está no nosso íntimo, transformando em um belo jardim. Que nós possamos escolher ser nossos grandes amigos. E nós estamos bem, nós possamos compartilhar esse bem ao nosso próximo, transbordar esse bem às pessoas que cruzarem o nosso caminho. Também que possamos vibrar, para que essas energias fiquem para as equipes diversas que atuam nesta casa, para que a espiritualidade possa utilizar dessas energias Assim seja, graças a Deus. A vocês que estão nos assistindo pela internet, gratidão a vocês. Compartilhe esse vídeo aí com seus parentes, amigos e grupo de WhatsApp. Gratidão mais uma vez a todos vocês. Que todos tenham uma ótima semana. Que a espiritualidade os acompanhe ao retorno dos seus lares. E que Deus nos abençoe.